Quando a razão ela emerge, quando ela desperta para você, ela desperta de uma maneira traumática. O exemplo que eu mais gosto de usar, o pessoal que faz orientação pessoal já deve ter me ouvido falar várias vezes, que o exemplo é o seguinte: uma amiga, ex-amiga na verdade, que ela tinha lá 2 filhos já, acho que ela tinha 2 filhos, e tinha um menino, acho que ele estava uns 8 anos, 8 para 9, acho que foi mais ou menos essa idade que ele tinha. E ele não ia muito bem na escola, daquele tipo preguiçoso, tinha saco nenhum. Pareceu uma boa ideia no momento, ou que pai e mãe já não fizeram esse tipo de coisa, que é usar do esquema de recompensa e castigo para conseguir as coisas dos filhos. E aí pro menino, ele falou assim: olha, se você recuperar o ano aí, passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta no final do ano. Não é nem Natal, é uma bicicleta para você conseguir isso. Vejam aí a camada 3 funcionando. Para ganhar a bicicleta eu tenho que fazer o quê? Passar. Foda-se. Aí o moleque começou. E não sofreu nada para passar. Teve o esforço, mas ele estava olhando para a bicicleta que ele ia ganhar. Depois ganhou a bicicleta, né? Passou, etc e tal, ganhou a bicicleta. Eles moravam num prédio. E aí, quando você tinha antigamente, que era muito mais tranquila a vida, né? Em termos de segurança, durante o dia ficava tudo aberto. Aquilo ali, a criançada ficava brincando de bola, na bicicleta, na garagem ali para os carros. Todo mundo tinha saído para ir trabalhar. E o menino estava ali então brincando com os demais meninos do condomínio, andando de bicicleta, etc, etc. E aí, uma determinada hora, passou uns maloqueiros. Maloqueiro, eu acho que, não sei se todo mundo deve saber esse termo, não sei se é só curitibano que usa, mas é uns bandidinhos criança, né? Criança bandido. E esse moleque passou e roubou a bicicleta do menino. E aí entra a coisa, né? O que uma criança normalmente faria com uma situação dessa? Cairia num choro sem fim, né? Aquilo que para ser consolado ia ser uma complicação, né? Acho que qualquer criança faria isso, qualquer um de nós faríamos isso. Pois esse menino simplesmente não chorou. Ele ficou catatônico. Ele ficou parado, tentando entender o que tinha acontecido ali. Ele foi para casa, chegou em casa, sentou na frente da televisão, não ligou a televisão e continuou parado, catatônico. Tava só o pai em casa. O pai ficava perguntando: meu filho, o que está acontecendo, não sei o que, não sei o que. Daí ele foi descobrir que os outros meninos roubaram a bicicleta e o menino não respondia. Ele estava simplesmente catatônico, parado ali. E o pai, em desespero, já não sabia o que fazer naquilo, ligou para a esposa, né, que estava vindo para casa, estava saindo do trabalho para voltar para casa. E ela falou: não, tá, eu já chego, já vi o que aconteceu. E ela teve a presença de espírito de que, quando chegou e viu o menino, sentou do lado dele e perguntou assim: filho, o que você está tentando entender? Quando ela perguntou isso, foi como se o menino tivesse dado um estalo. Ele olhou para a mãe e disse essa frase: eu queria saber o que foi que aquele menino fez para merecer a minha bicicleta. Isso é trauma da emergência da razão. Você precisa entender uma coisa. Pouco importa a circunstância concreta daquilo ali. Aquele menino não estava sofrendo porque roubaram a sua bicicleta. Ele não estava sofrendo porque todo o esforço dele, superação, foi tirado dele. Não. O sofrimento dele era um sofrimento de intelecção, de entender, de compreender. Por quê? Não porque aquilo aconteceu, mas tinha uma regra do jogo ali. Ele ganhou aquela bicicleta porque fez por merecê-la. Se aquele menino tomou a bicicleta dele, a única regra do jogo que ele tinha para compreender o que se passava era a regra que o pai tinha ensinado para ele. Se está com a bicicleta é porque ele deve ter feito mais por merecer do que ele. A coisa é maluca, obviamente falando, mas é disso que se trata quando a razão emerge. Você precisa compreender algo. Nós estamos num plano de uma abstração, num nível teórico propriamente dito, que nenhuma criança tem conta dá conta de responder a contento. Se não tiver ajuda em volta, não dá conta de responder aquilo dali. Existe uma espécie de paralisia associada ao nascimento da razão. Tem uma pergunta que sai pra gente e a gente não consegue sequer formulá-la. E a gente começa a sofrer no nosso processo de aprendizado. Porque conhecer e compreender passa a ser não somente uma questão de conquista, de vitórias e fracassos naquilo tudo, mas tem a ver com um negócio mais pesado, mais profundo, mais necessário, que é uma necessidade profunda de entender o negócio, que parece que sem entender aquilo, tudo perde o sentido. É quase como uma expulsão do paraíso, de alguma maneira. Se a mãe não consegue captar que ele estava fazendo essa pergunta, se ela não consegue então explicar que a pergunta dele não faz sentido, dizer assim: não, esse menino não mereceu nada,
Esse menino roubou você, porque existe o mal no mundo, existe bandido, existe gente ruim, etc e tal. Foi essa a resposta que ela deu. Quando ela explicou para ele o que foi que aconteceu, o menino não ficou sentido por aquilo tudo, ele ficou aliviado. Ele falou, entendi. Não tem nada a ver então com o cara merecer, o Piá merecer, né, o guri merecer. Nada a ver, o menino é mal. Entrou uma nova informação. Só que agora não é só uma nova informação, é um negócio que ele precisa coerir esses conhecimentos. Até então era como se fossem objetivos para alcançar. Chega um determinado momento em que você precisa compreender o próprio objetivo, o processo, como é que as coisas se relacionam, num plano maior e total. Isso é a razão. A razão não é entender uma coisa, é entender essa coisa num contexto mais amplo relacionado com todas as outras partes. É quase como uma necessidade de compreensão total da vida, a partir de uma circunstância muito concreta. Percebam que se não fosse destravado o menino naquele momento, olha para onde ele poderia ir com aquele pensamento. Veja quantas regras de vida não teriam nascido naquele momento para esse menino. Poderia nascer simplesmente o seguinte, bom, tá, né? Se aquele menino pegou, é porque ele deve merecer mais do que eu. Quão demorado, quão difícil seria para esse menino chegar na conclusão, bom, mas eu mereço mais que o meu irmão, eu mereço mais que o vizinho, eu mereço mais que o fulaninho, meu amigo, eu vou pegar as coisas dele para mim. Teria toda uma justificativa racional, até moral, para ele, né, para o menino, para ele tocar a vida dele e se tornar um bandido, estando plenamente justificado. Em algum momento, óbvio que isso ia dar zebra e ia ter que consertar esse negócio. Mas eu não tô interessado em como que a coisa vai se desenvolver. Eu quero que vocês percebam como isso pode criar uma espécie de compreensão do jogo do mundo, da regra do mundo, da razão de ser das coisas, a partir de um evento muito pequenininho no qual a criança não tem condição de explicar tudo aquilo, mas ela precisa entender. A pergunta é essa, o que você está tentando entender? Eu quero entender por que tal coisa, por que tal outra, por que tal outra. Isso é o trauma da emergência da razão.